Você trabalha na área de saúde? Precisa de orientação sobre a acreditação ONA, principalmente como produzir evidências, de que maneira você vai conseguir convencer o avaliador que você fez um bom trabalho e principalmente na jornada do paciente? Me acompanhe que eu estou fazendo aqui a interpretação do manual da ONA, item por item, requisito por requisito para te ajudar. Vamos ao vídeo sem mais delongas. Estamos no grupo de requisitos 2.1.3, fase 3, chegada e acolhimento. Bem nessa parte, no paciente chega à unidade de saúde e é recebido. E vamos lá, o item dessa tela, o 2.1.3.3, fornecer orientações iniciais ao paciente e familiares sobre atendimento, fluxos, direitos e procedimentos, garantindo acolhimento seguro e humanizado. Como o Célio, que é o auditor, vai pedir isso? De que maneira eu evidencio isso para a auditoria? Primeiro, você pode ter, tem que estar claro que você tem que ter um procedimento orientando o quê? Quais são as informações que você presta, ela tem que estar de forma clara, acessível, a explicação objetiva sobre o processo de atendimento, a informação sobre o tempo estimado de espera, isso é importante, entendeu? Quanto tempo ele vai ficar lá, a expectativa de ficar. Isso, pessoal, é um direito básico de a gente saber quanto tempo vai ficar esperando nesse hospital. A orientação sobre os direitos do paciente, a explicação dos próximos passos do atendimento, ele precisa saber, tem que estar claro, bom, daqui eu vou para lá, de lá eu vou para outro lugar, percebe? Então eu preciso entender como paciente qual é a minha jornada dentro desse ambiente hospitalar, de um laboratório, de uma clínica. Proporcionar escuta ativa. Nossa, mas como é que eu vou evidenciar para o avaliador que eu tenho uma escuta ativa? Fique atento que eu já vou te ensinar. Identificação de necessidades imediatas. Às vezes o paciente tem uma necessidade imediata, mais urgente para ele. Para você pode não ser urgente, mas para ele passa a se tornar urgente. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Célio, consultor há mais de 40 anos, trabalho com consultoria, sou consultor da ONA desde 99, fui instrutor, treinei centenas de avaliadores e aqui eu dedico meu tempo para fazer a interpretação do manual, te ajudar nessa interpretação. Peço humildemente que você pare o vídeo e deixe um like, escreva algum comentário, um obrigado, para a gente poder ter um pouquinho de incentivo. É difícil competir com o algoritmo, com os demais vídeos e o YouTube acaba não entregando o nosso material porque as pessoas não comentam, acabam aproveitando aí do conteúdo, mas não comentam. Então peço gentilmente que você faça algum comentário. E caso você precise de algum serviço, está aqui na tela, tem um QR Code ou então entra no nosso site, pessoal. Bom, o que mais? Classificação de risco quando aplicável, acolhimento sempre humanizado. É muito bom, bonitinho no papel, acolhimento humanizado. Mas o que é o atendimento humanizado? Ter simpatia, acolher as pessoas, entender a dor dele, da dificuldade dele, orientações verbais, escritas e visuais, essa comunicação mais empática, o respeito à diversidade, à cultura, à diversidade cultural, social e letramento também. Bom, Célio, como é que eu vou provar isso para o avaliador? Tudo isso que você me colocou. Então, primeiro, os protocolos de acolhimento e recepção. Como é que funciona o recebimento, o que se fala, o que não se deve falar. Cria um POP. Pessoal, hoje a gente tem que treinar as pessoas para o básico, para o elementar. As pessoas não dizem bom dia, não dizem até logo, não são educadas. Então, a gente precisa ensinar educação. As pessoas, às vezes, têm uma educação péssima e não tem. Ninguém ensinou, a família não ensinou. Daí chega lá, está na recepção de um hospital, de um laboratório e não tem educação de tratar as pessoas de maneira diferenciada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Então, fluxogramas de atendimento inicial, registros de triagem, registro de classificação de risco inicial, isso vai estar lá no sistema. Materiais de orientação sobre fluxo, direitos e procedimentos, a cartilha, você vai inserir essas informações lá pro paciente. Pessoal, caso você tenha alguma dúvida, queira contratar o nosso horário, também tem aqui nosso Tira Dúvidas, aproveita, está com desconto e promocional de 20%. Eu só peço a gentileza que quando você estiver assistindo esse vídeo, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha na descrição se ainda está válido. A hora que você acessar lá no link, dá uma olhadinha se ainda consta esse desconto para você.
Caso ainda não tenha desconto, manda um e-mail para nossa equipe, também está na descrição aí do contato da Exata, e a gente negocia com vocês aí, tá bem, pessoal? É uma maneira que você consegue tirar suas dúvidas, o pessoal tem utilizado bastante, a gente abriu mais alguns horários ali. Bom, pessoal, então esse material tem que estar lá, tem que ter evidência para o avaliador. O que mais? Os folhetos, manuais, telas digitais, capacitação em acolhimento, ou seja, o treinamento, né, o registro do treinamento, o registro da comunicação assertiva, pesquisa de satisfação para verificar como é que esse paciente está entendendo o atendimento, o acolhimento com os pacientes, com os seus familiares, com os acompanhantes, né? O relatório de experiência do paciente na chegada do acolhimento, uma boa evidência. Item ponto, né, o 3.4, né? Fornecer orientações aos pacientes e familiares relacionadas aos seus direitos e deveres. É uma cartilha, pessoal. O paciente internou, né, então deixar disponível para ele, aqui são seus direitos. Mas, eu sou um laboratório. Deixa uma cartilhazinha, caso disponível, o paciente pedir, caso ele tenha necessidade, você fornece isso para ele também. Orientações claras sobre seus direitos e deveres, né, comunicação acessível aos pacientes e acompanhantes, utilizar múltiplos formatos, pessoal, tem que evidenciar que você atende de diversos formatos, explicações verbais pela equipe multiprofissional, materiais impressos e digitais, tudo isso você vai produzir para entender, para que o avaliador entenda que você fez isso. Inclusão de orientações em telesaúde, orientações de atendimento pré-hospitalar, relação com governança ética, né? Tudo tem que ser de maneira ética, de maneira transparente e respeito à autonomia individual. Isso é o que a gente orienta em relação a esse requisito. Então, como você pode evidenciar? Folhetos, murais, telas digitais, treinamentos ou capacitação em acolhimento e humanização, em comunicação assertiva, pesquisa de satisfação, relatórios da experiência do paciente na chegada do acolhimento. Sério, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer um relatório semanal, mensal, de como foi o acolhimento, das reclamações, de maneira sucinta e resumida, percebe? Isso você pode entregar para o teu gerente, para a direção, e ao mesmo tempo você pode produzir evidências para o avaliador. E por último, pessoal, hoje estabelecer, implementar e manter uma sistemática de sinalização clara, compreensível nas áreas internas e externas de circulação, acessibilidade e localização da organização, ou seja, uma sinalização adequada, tanto ambiente interno quanto ambiente externo, a linguagem clara, visível, acessível, né? Atenção à mobilidade das pessoas, a sinalização, né? Eu sei que muitos hospitais são labirintos, mas essa sinalização tem que estar clara para que a experiência do cliente, paciente, seja boa. O que mais? Orientação desde a entrada até o ponto de atendimento, plataformas de telesaúde com navegação simples, se for o caso de vocês, instruções acessíveis em telesaúde, se for o caso, né? Atendimento pré-hospitalar com fácil, né? Acesso fácil, a disponibilização por ligações gratuitas, se for o caso, divulgação do número de contato nos canais com o cliente, ou seja, é a maneira com que você faz esse acolhimento do paciente. Como é que você vai provar isso? Fotografias da sinalização externa e interna. Então, você monta lá, faz o teu procedimento de sinalização e vai tirando foto e vai mostrando lá, olha, setor tal, tá aqui a foto, setor tal, tá aqui a foto. Fica legal, pessoal, fica bacana. O auditor não precisa ficar correndo o setor e você prova a evidência para ele de que você fez essa sinalização. Isso fica bem legal. As plantas com exemplo de sinalização, a localização, né, da sinalização, a sinalização na recepção, no setor assistenciais, nos banheiros, no manual de identidade visual, quando for o caso, né? Padronização da comunicação interna, né? Não pode ser aquela bagunça que a gente vê, aquela comunicação interna, avaliação de usabilidade da plataforma de telesaúde, se for o caso, né? Se você usar, e finalmente tutorial passo a passo para acesso, se for, por exemplo, telesaúde, linguagem sempre simplificada, nada de linguagem técnica, registro de testes de acessibilidade quando for telesaúde, evidência de ações implementadas e monitoramento, pessoal,
principalmente, né, das ligações perdidas e abandonadas no atendimento pré-hospitalar. É importante a gente ter esse tipo de situação. Então, o que o avaliador ele vai enxergar dentro desse grande contexto? Ele vai enxergar essa situação prática, de que maneira você faz isso. Beleza, pessoal? Lembra de deixar um like, um comentário, ajuda muito, pessoal. Olha, um vídeo desse, quanto tempo que você chegou até aqui, pode multiplicar isso por 10 vezes, é o tempo que a gente leva para produzir um vídeo desse aí para ajudar vocês. Então, simplesmente faz um comentário, isso ajuda bastante. Valeu? E fique atento aos próximos vídeos, que nós vamos entrar na parte do atendimento e o diagnóstico, uma nova fase dentro dessa jornada do paciente. Não perca os nossos vídeos, estão ficando bem interessantes.